Bom, mais uma vez estamos aqui com o Informativo Moto Brasil TV, no novo formato podcast, aqui no Casarão Azul. Júnior, estamos aqui mais uma vez juntos nesse projeto, nesse trabalho que a gente é divulgar o motociclismo. E Exatamente. hoje nós temos um convidado muito especial no motociclismo. Fala um pouquinho sobre ele, Júnior. Pô, o Rossi eu conheci aí já no meio, né? E o cara, porra, tudo que ele fala eu absolvo, porque sempre tem uma coisa profunda, né, cara? Então o cara... Não é à toa, né? É professor de história. Exatamente. Mistura a questão da profissão. Professor de história. Didática, um pouquinho de didática. E apaixonado, né? Como a gente por eu conheço o Marcelo motocicleta, Rossi há né? muito tempo. E eu sei do caráter, da qualidade de homem que você é e da maneira que você conduz as coisas. E é muito importante para a gente estar com você aqui, falando desse projeto que, para mim, não é uma coisa nova, até porque já tem alguns anos, mas, efetivamente, ver você ligado a ele é novo para mim, né? Eu já soube por outras pessoas o trabalho que você vem fazendo dentro do grupo. Bacana. Da Midnight Virtual Group, que é o grupo que você está trabalhando, quer dizer, que você está administrando agora, né? Isso. É um dos fundadores e eu o conheci antes mesmo de se tornar presidente de motoclube e hoje é presidente também do Life Motoclube. Também. Exercendo múltiplas funções, como o brasileiro tem que fazer na vida, porque não dá para a gente ficar jogando só num time só, você tem que ter jogo de cintura, né? Tentar fazer o melhor. E essa paixão agora por esse grupo aí? O Midnight surgiu assim, a gente é um grupo que nasceu, conforme o nome está dizendo, né, Midnight Virtual Group, seria um grupo virtual. Ele nasceu no WhatsApp, de proprietários dessa máquina da Yamaha Midnight 950 cilindradas, e a partir desse grupo de WhatsApp a gente começou a marcar encontros, a pensar em estender uma amizade virtual para uma amizade presencial, né? E com o tempo a gente começou a organizar passeios também. Começou em 2018, né? Que você falou? Surgiu em 2018 o grupo fez 7 anos há pouco tempo. A gente, ao longo desses 7 anos, eu cadastrei recentemente o número 711. Que legal. Né? Então daria uma média aproximada, matemática básica, de 100 integrantes novos por ano. Uma moto que saiu de linha em 2016, que deveria ter uma queda. A gente não verifica isso, né? A gente verifica sempre gente entrando. E esses passeios são passeios muito bacanas, que já reuniram 40, 50 Yamahas Midnight num único passeio, né? Assim como outros modelos de moto têm seus grupos, né, de passeio, a gente acabou formando o nosso. E é muito prazeroso você ver uma imagem, uma foto, depois a gente apresenta aqui, perfilado, né? É o mesmo modelo de motocicleta, cores diferentes, grafismo diferente, mas mesmo motor, mesmo garfo, mesma relação. E isso é muito bacana, porque você consegue trocar, você observa a moto do amigo. Os integrantes só Rio de Janeiro? Ou só Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. É um grupo estadual. E né? Existe outros grupos no Brasil? Sim, existe um grupo nacional. E vocês nacional, têm essa ligação? Mas qual é? Eu fiz parte, ainda faço parte, mas não sou muito ativo no grupo nacional. Pelo seguinte, a gente viu a necessidade de ter soluções dentro do Estado. Não me interessa eu jogar um problema no grupo nacional e ter uma solução em Pernambuco, ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul. A gente começou a focar na necessidade de ter um grupo estadual para que as soluções fossem obtidas aqui. Então, qual o mecânico bom, aonde eu consigo pastilha de freio, onde é que eu... Na internet você consegue tudo, mas não na hora. Então, a gente teve um foco direcionado de ter pessoas com a experiência de vida na manutenção e na conservação da moto, mas cujas soluções têm acontecido dentro do Rio de Janeiro. E aí a gente consegue deslocar as pessoas, a gente consegue deslocar soluções dentro de um espaço
curto. Eu consigo resolver problemas no mesmo dia. Perfeito. Mas o Life tem quantos anos? O Life está completando, mês que vem, 16 anos de fundação. O K2 viu nascer, né, esse motoclube, que eu estou presidente há alguns anos, né? Esse motoclube foi muito interessante o seu nascimento, porque a gente já tinha uma experiência de motoclubismo anterior, né? E antes, inclusive, de fazer parte de motoclube, eu flertei um pouquinho com o pessoal do Águia da Ilha, motoclube muito querido, muito emblemático dentro dos anos 90, dos anos 2000, início muito bom. Essa é uma característica também que me atraía muito, né? E atraiu muita gente. A mim também, né? Você poder participar de passeios, reuniões, eventos com a família, né? Com esposa, com filhos, né? A gente entende que o motoclubismo nasceu dentro de uma linha mais tradicional e a gente tem todo o respeito por eles. Aprendemos muito com eles, mas a gente foi adaptando, né, as nossas realidades de querer estar com a família presente, né? E hoje o motociclismo é mais 90%, 95% de família, né? A gente encontra isso. Mudou um pouquinho, mas continua ainda com a essência. A maior parte é família, né? Tanto é que filhos nascem, filhos se tornam gerações de outros clubes. Sim, já estamos na segunda geração já de integrantes. Inclusive, meu filho e mais 3 filhos de outros integrantes fazem parte da nova geração do Life, o que primeiro, dá muito orgulho, né? Muito. Segundo, que dá muita credibilidade. Tipo assim, meu filho participava do Life com 5 anos, 6 anos, está com 23 anos. Então, ele cresceu com os ideais, com o respeito que a gente aprende dentro do motoclubismo, né? E esse Life, cada letra tem um significado. É muito interessante que a gente vai nos eventos e vê que os motoclubes têm os seus lemas, né? E aí, na hora da fundação do Life, surgiu essa situação, né? Pô, o que a gente vai colocar como lema, né? Não era nem um nome ainda, era lema, né? Os ideais que a gente vai defender. E aí, professor de história, imediatamente, Revolução Francesa veio na cabeça, né? Inclusive, eu tive uma conversa com os bots, que eu vou falar daqui a pouco, que tem a ver com esses ideais, né? Então, a Revolução Francesa, os ideais da Revolução, liberdade, igualdade, fraternidade. Então, esses seriam lemas do motoclube que estava nascendo em 2009. E aí, um fundador muito querido, amigo meu, também professor, o Russo, falou, pô, Rossi, vamos colocar mais um aqui? Aí fica liberdade, igualdade, fraternidade e estrada, porque é o que a gente gosta, conforme as motos estão aqui na mesa, conforme a moto está ali. A gente gosta de pegar a estrada, a gente gosta de rodar. A adrenalina está ali, o vento no rosto. É isso que une todos os motociclistas, independente de modelo de moto, de cilindrada, de marca. É isso que a gente gosta de fazer. E aí a gente fundou, surgiu o Life. Então, não só são os ideais do motoclube, como também passou a ser o nome do motoclube. E ficou muito, muito criativo, ficou vida, né? E também tem isso, em função de algumas esposas se impactarem um pouco com as figuras de caveira, um pouco essa figura que, embora a gente saiba que tem uma explicação dentro do motociclismo, mas para as pessoas mais novas, sim, né? A questão somos todos iguais quando a gente morre, independe da situação financeira, cor de pele, Isso aí. Então, é todo mundo igual, todo mundo vira a mesma coisa quando falece, então por que fazer discriminação enquanto vivo? Enfim, mas aí também teve esse princípio, né, de puxar para a questão de life, de ter, vamos viver essa vida bacana. Muito legal. É legal. Mas você está agora no Midnight Group, mas você também já participou de outros grupos, né, de motos, né? Assim, grupos que movimentam esse conhecimento, essas trocas de informações para poder resolver questões da motocicleta especificamente. A Yamaha Midnight foi um sucesso de vendas, foi campeã de vendas, de vendas não. Foi moto premiada pela Duas Rodas, pelo
uma outra revista de motociclismo, eu acho. Duas rodas também. Foi uma moto muito premiada na concorrência com outros modelos da mesma categoria e de cilindradas próximas, né? É uma moto internacional da Yamaha, que vendeu aqui no Brasil aproximadamente 6.000 motocicletas. Chegou em 2009, parou de ser fabricada em 2016 por questões de adaptação às mudanças da legislação em termos de poluente, as paradas assim. A Yamaha preferiu cortar. Infelizmente, as japonesas tomaram essa atitude, a Boulevard saiu de linha, a Shadow saiu de linha também. Mas a gente tem um público muito fiel, primeiro ao estilo, né? Quem curte motoclubismo é apaixonado por, a maioria das pessoas, é apaixonado por esse estilo de motocicleta, né? Que remonta, aí a gente pode remontar a Easy Rider e o Selvagem da Motocicleta e outros tantos ícones com as suas motos customizadas, né? Embora no Brasil, K2, meu querido, legislação brasileira é terrível para você fazer customização. Você compra uma moto custom que você não pode customizar, a não ser que você passe por burocracias imensas. E a gente poderia até um outro momento falar disso, porque dentro da filosofia do grupo dos Midnight, a gente também discute muito legislação. Mas, na realidade, você já vive comigo já há algum tempo e você escrevia também para o jornal falando sobre algumas coisas, né, pela revista, né? Sim, é muito impactante você ver o Brasil copiar tantas coisas dos Estados Unidos e aquilo que nos favoreceria, né, como uma maior liberdade de fazer customização, até para incentivar pequenas empresas, pequenos negócios que também vivem disso, o pessoal que faz escapamento esportivo, que faz guidão, que quer fazer um farol de LED, é tudo muito impeditivo no nosso país. O próprio paralama, né? É tudo muito impeditivo, né? Qualquer alteração é complicada no nosso modelo de legislação de trânsito. O suporte de placa, né? É tudo, suporte de placa. Uma coisa incrível, né? Você precisa botar, porque senão a placa quebra por causa da velocidade. Sim, sim. E se você botar, você é multado porque não faz parte da motocicleta. Sim, e é interessante quando você, rapidinho, falando dessa parte da legislação, ela tem uma resolução de 2017, depois foi atualizada em 2021, e tem os anexos. Mas tem muito agente de trânsito que se pega só no título da resolução que está lá, alteração das características originais do veículo. Então, qualquer coisa que tu mude, pela interpretação do agente de trânsito, como é uma mudança da característica original do veículo, você está sujeito a. E isso é muito ruim. Para um país que tem um tamanho que o nosso tem, você tem um problema no Rio de Janeiro, é um problema. Você tem um problema no meio da estrada, indo para a Bahia ou lá para Sergipe, é outro problema totalmente diferente. Então, entendo que até antes da pandemia, tentou-se criar uns centros de serviço veicular, empresas surgiram credenciadas ao Detran para fazer o CSV, um certificado de que aquela alteração estava dentro dos conformes, de acordo com o Inmetro, de acordo com as normas de trânsito, né? Mas isso foi antes da pandemia. Veio a pandemia, quase todas quebraram, porque fica em casa, a gente não teve como circular. Então, eles fizeram, até a resolução foi feita, foi projetado ter centros que você pudesse levar o seu veículo para fazer a legalização, mas 1 ano e pouco de pandemia, essas empresas não se sustentaram, quebraram. E agora você não tem mais esses centros. E não pode fazer. Impressionante, né? Os que fazem a vistoria do gás, alguns andaram fazendo, mas também eu tive esse problema com uma moto que eu peguei de leilão, acidentada, e foi um problema para me poder fazer. Arrumei a moto e tinha que ter esse laudo
E eu não achava nenhuma dessas... Certificado de Segurança Veicular, CSV. E aí fui lá, arrumei uma em Nova Iguaçu, que era para ele poder dar esse laudo que a moto tinha condições de rodar. Que a moto tinha quebrado besteira, foi guidon, amassou o tanque. A Harley, quando cai, amassa o tanque, é PT, né? Mandei arrumar. E ficou... O problema era ter esse laudo. Eu estava já quase mandando para São Paulo, mas consegui uma empresa em Nova Iguaçu que fazia. E realmente isso é... Você problema. É fundador, né, desse grupo de Midnight atual? Eu cheguei 2 meses depois que o grupo nasceu. E hoje você é o mais antigo? Eu sou o mais antigo, ativo no grupo sou eu. Eu estou de frente com o grupo. Esse grupo hoje tem 325 integrantes ativos. Nos 7 anos de grupo, são 711 integrantes que passaram ao longo dos 7 anos pelos Midnight. Mas no grupo ativo, abrindo o WhatsApp agora, eu tenho 328, 329 Em média, quantos passeios por ano vocês fazem? A gente está organizando, esse ano eu organizei 8 passeios oficiais. O ano passado, de 2024? Ano passado a gente rodou um pouquinho mais, uns 10 passeios, é quase um por mês. Esse ano você já tem programado 8? Já programei, já tivemos o de janeiro, o de fevereiro, agora em abril, dia 26, eu estou indo para Juiz de Fora. Então já tem um calendário dessas viagens? Já tem um calendário. É do ano todo? Até novembro. Que legal. E são 8 programações? Esse ano eu fiz 8 datas. 8 meses, 8 datas. E a violência Rio e São Paulo para vocês do grupo? Como vocês andam em grupo, se torna mais seguro? Como é que está essa violência para vocês? Apesar de não ser a moto especificamente muito visada. As motos custom, elas têm esse favorecimento dentro da situação perigosa que se encontra, principalmente Rio e São Paulo. A gente mora no Rio de Janeiro, a gente acha que o problema é Rio de Janeiro, mas as grandes capitais estão problemáticas. A gente esteve... Em 2017 ou 2018, eu estive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de moto. Eu fiquei muito assustado com Porto Alegre. A gente veio de... Aquelas cidades turísticas lá do Rio Grande do Sul, que todo mundo viaja para lá. Gramado, Canela, Gramado. Aí a gente foi para lá e, para pegar o avião, a gente veio para Porto Alegre. Ficamos um dia lá para pegar o voo no dia seguinte. E, irmão, tá feio. Muita gente na rua de noite, catando... que a gente fica desconfiado, a gente é carioca, a gente desconfia de tudo, né? Mas eu percebi que capitais são problemáticas. Nós fomos para Pernambuco em 2021. Desculpe, eu me enganei com relação à questão do Rio Grande do Sul, porque eu fui para lá 2 vezes. Fui uma vez de moto, mas eu passei por lá. E essa que a gente teve em Gramado e depois dormimos em Porto Alegre para pegar o avião, a gente foi de avião. Mas a gente fez uma viagem também em 2021 para visitar um integrante meu de aeronáutica que foi promovido e teve que sair da base do Rio e ir para Pernambuco. Eu falei para ele que eu ia dar um abraço nele. E no ano seguinte, mesmo com pandemia, eu fui lá dar um abraço no meu amigo, meu integrante, meu diretor. E a gente viu também que tem lugares na Bahia que você não pode ir de noite, tem lugares em Salvador que é complicado de você, o pessoal do hotel te aconselha a não passear de noite. Então a gente vê que é um problema nacional. Sim. Né? E aí a questão da moto custom, desse estilo de motocicleta, uma moto mais pesada, mais baixa, uma moto que não foi feita para ter final alto, foi feita para te entregar muita força em baixa rotação, mas não muita velocidade final. Não é o estilo que é muito visado pelas pessoas aí que estão na pista, né? O que nos favorece, inclusive em termos de seguro, que é muito importante, né? Afinal de contas, a maioria das pessoas que tem motocicletas nesse estilo são o que eu chamo de classe média teimosa, K2. A gente teima em ser classe média. Não é fácil ser classe média no Brasil, não, porque
é muito volúvel ser classe média aqui, né? Mas, até para a questão de seguro, esse modelo de moto é muito apropriado. É apropriado porque é uma moto difícil de passar entre os carros, né? Difícil. E aí eles não querem esse tipo de moto para poder usar como instrumento. Pois é. Ferramenta de trabalho. Não vamos falar. Eu engoli a palavra e você foi lá. Mas, meu irmão, a gente estava falando sobre a questão de participar de grupo, que eu acho que essa questão é complicada, né? Porque muita gente, sempre tem muita coisa acontecendo, cada um querendo uma coisa, aquela questão da vaidade, tudo. Mas você já teve experiência em grupos de internet assim anteriormente, né? Alguns clubes de moto. E também tem na prática. Eu faço parte também, eu fui convidado pela Carmen do Topeiras, que também é uma figura icônica no meio do motociclismo aqui da Zona Norte, para fazer parte de um grupo de motoclubes da Leopoldina. Sim. Como a ilha tem o seu grupo, como o pessoal da Baixada com Pererecas, tem o grupo deles também, que são grupos fortes que unem motoclubes e motogrupos de uma determinada região, na busca da gente conseguir fazer um evento para agradecer o abraço que a gente recebe quando vai no evento dos irmãos, né? É muito assim, eu acho, né? É muito a gente fazer um evento para abraçar aqueles que nos abraçam quando a gente é recebido nos demais eventos. E eu percebi, a gente já fez 3 anos seguidos esse evento da Leopoldina, e tem questão de vaidade, tem questão de diminuição de motoclubes participantes. Mas isso ajudou tudo nessa administração, né? Sim. Que você hoje está mais ativo, né? Sim. O Midnight, esse grupo Midnight Virtual Group, ele é um grupo de proprietários de Yamaha Midnight, independente do colete, se tem ou não. Você é proprietário da moto, desse modelo de moto. Independente de você fazer parte ou não, você é integrante, pode ser integrante nosso, com colete, sem colete e tal. E tem as pessoas que já fazem parte de motoclube e têm a motocicleta. E a gente convive numa filosofia de se ajudar. A ideia do Midnight estou com problema no relé, estou com problema, minha correia arrebentou, como é que eu faço, como é que a gente deixa de fazer? Então, é um grupo de ajuda focado num modelo específico de moto, né? E aí, talvez pelo amor à motocicleta, tais vaidades são muito raras de aparecer. Facilmente entender quem vive o meio sobre isso, entendeu? Por amor à motocicleta, a gente acaba vivendo tudo isso que você está falando. Aqui estou vendo algumas fotos aqui que esse é parte do grupo. Isso foi logo no início do grupo? Essas são fotos de início do grupo Midnight Virtual Group. Éramos 7, 8 pessoas com o objetivo de criar um grupo para discutir os problemas das nossas motocicletas. Mas isso foi crescendo de uma maneira que tomou umas proporções assim muito bacanas. Para quem gosta de ver motocicleta, a gente conseguiu fazer com que esse grupo deixasse de ser virtual para ser real, né? E é sensacional você perfilar 20, 30, 40, a gente já conseguiu 57 motos. É muita gente na estrada. Aí a gente tem uma logística de dividir 12, 15 pessoas, larga um ponteiro, 5 minutinhos, 12, 15, larga, até porque a gente já teve troca de informações com amigos de Pernambuco, que a Polícia Rodoviária Federal criou problema com comboios grandes. Isso existe e é real. E a gente já tem, e é muito engraçado isso, que da mesma maneira que surge o problema, pessoas buscam uma alternativa, e a gente tem falas de certas figuras da Polícia Rodoviária Federal que não é bem assim conforme a multa aconteceu. Então, tipo assim, houve multa, houve infração.
mas a interpretação poderia ter sido feita de outra maneira, falada pela própria Polícia Rodoviária Federal. Então, esse negócio de que fica a critério do agente de trânsito, isso é muito complicado. Às vezes eu penso assim, talvez fosse mais interessante a gente chamar aquelas pessoas que fazem manual de liquidificador, manual de torradeira, manual de geladeira. Como botar a sua geladeira para funcionar? Enfia a tomada no plug. Porque uma legislação muito fluida, que depende da interpretação do cara, do agente, sei lá se o time dele ganhou, se o time dele perdeu, se o filho dele foi chamado a atenção. Eu não sei qual é. E uma legislação que não seja extremamente clara, e não só para trânsito, tá? Tem para outras coisas também. A gente precisa que a legislação seja refeita, pelo menos que você consiga ter um princípio de concordância e não tantas nuances de interpretação. Não só ser refeita, mas também ser consultada para quem utiliza esse tipo de coisa. Porque eles fazem legislações, fazem leis que a gente não é consultado. Então, isso gera também um grande problema. Meia dúzia, 6, 7 pessoas decidem o que vão fazer para toda uma classe, para todo mundo. Isso é complicado, isso é complicado. E tem gente que está até fora da realidade desse grupo. E a gente sabe que essa política é meio suja para isso, entendeu? Dentro desse universo. É uma pena. É uma pena, é uma pena. E fora dizer que também está fora lá da lei de trânsito, um grupo muito grande fica difícil de... Eu já andei em grupos grandes, acima de 10, 15, eu já fico preocupado, porque até com 10, 15, cada um tem um ritmo, uma forma de pilotar. Eu costumo dividir o grupo, passou de 12, 15 pessoas, eu divido. Já teve algum acidente com esse grupo? Já. Inclusive recente. A gente fez um passeio para depois de Bananal um pouquinho. A gente foi no Mirante da Revolução de 1932. Eu sou professor de história, tá, gente? Teve uma revolta chamada Constitucionalista em 32 e tem um monumento a essa revolução indo para Queluz. Indo próximo de Queluz. Indo para Queluz, ali para São Paulo. Passa Bananal e vai embora. Dutra, segue, vai embora. Enfim. E teve um acidente no retorno lá, realmente teve, e a gente para o grupo todo, é muito bacana. E o que eu acho legal, K2, é que independente de você ser de cultura, de motoclubismo, a moto também cria a sua irmandade. Então não é só ter colete ou não ter colete, é ter o espírito de motociclista. Né? E isso, às vezes, você encontra esse espírito, tem gente que não tem colete, e às vezes falta esse espírito, tem gente que tem. Sim, a gente já viveu bastante coisa assim, né? Já vivemos muitas coisas desse tipo. Bacana. Então, esse aí, quantos passeios? Esse aí foi um lugar que eu gosto muito de ir. Não tem muita gente que conhece. Tudo isso era Midnight? Tudo é Midnight. Linda. Aí tem 37, eu acho. A minha é a primeira aqui, com o capacete icônico da minha esposa, amarelo. Em que ano você comprou a primeira Midnight tua? Joaninha. Em que ano você comprou a tua primeira Midnight? A primeira Midnight eu peguei 0 em 2015, modelo 14, comprado em 2015. Rodei 21 mil quilômetros com essa moto, tive uma perda total chegando em Belo Horizonte, um acidente. Estava sozinho? Estava com a esposa. Foi um acidente. Foi muito grave o acidente? A esposa se machucou, deu perda total. Embora, eu estava até conversando em off aqui, os meninos lá da Quito Motos, da Penha, que é uma empresa muito conceituada, de décadas, que trabalha com quadro, com seguradoras, o amigo lá falou: Rossi, a moto a gente recupera ela toda porque não pegou no quadro. Mesmo tendo esse estrago todo, a estrutura da moto é boa, não pegou no quadro. Mas faltava pouca coisa para chegar ao quadro. Para chegar, aí, mas se você quiser também, então fica a seu critério e tal. Eu falei,
é perda total? Ele falou, pode ser. Se você quiser manter a tua placa, a tua história com essa moto, o que eu achei legal foi isso, entendeu? É a pessoa que vai cuidar do teu bem, mas que também é do meio motociclístico, e saber que você tem um vínculo com aquela moto. Não é só a questão financeira. Você quer manter a moto? Pô, fiquei muito dividido. K2, fiquei muito dividido. Já tinha 21 mil rodados. Mais 21 mil rodados. Aí acabou ficando lá, até por falta de peças. E foi nessa moto que você fez aquelas viagens para o exterior? Não, foi na nova. Foi na nova. Que é mesmo ano, mesmo modelo, né? Foi para perda total, peguei o dinheiro do seguro. Mas voltando, a sua mulher ficou bem? Minha mulher quebrou o maxilar. Quebrou o maxilar. A pancada na traseira da motocicleta. Então, ela foi meio que jogada pelo impacto, né? Ela não foi jogada para frente. Ela tomou um impacto de traseira seco, né? Foi uma frenagem brusca, algo aconteceu na nossa frente, os veículos foram freando e irmãos, o caminhão parou, senão não estava tendo essa entrevista com você, só que ele não conseguiu parar no tempo que deveria. Sem te atingir. Então, acabou me atingindo. Né? E a esposa sofreu uma fratura de maxilar. Mas... Continua na garupa? Com receio. E com receio a gente foi a Pernambuco e voltamos para visitar o meu integrante, meu amigo que se transferiu para Recife. Mas foi com receio. Mas vai. E com você não aconteceu nada, né? Ralado normal de mão, de cotovelo, nada sério. Graças a Deus. E aí eu peguei essa segunda Midnight, mesmo ano, peguei ela com 2.700 quilômetros, o integrante do Life localizou essa moto para mim, em Duque de Caxias. Presidente, achei uma moto igualzinha a sua e tal, 2.700, comprei. Com o dinheiro da indenização do caminhão que me atingiu, foi ele que pagou o seguro. Enfim, aí essa moto é que eu rodei. Até porque, K2... Quantos quilômetros está rodado com ela? Essa vai fazer 102 mil. Muito bem rodado. Comprei ela em setembro para outubro de 2016. Então, não tem 9 anos ainda, mas já passei de 102 mil com ela. Mais 700, fecha os 100 mil. Eu estava conversando com um grande amigo, Marcelo Damasceno, que me ajudou a fundar o Life na época. Grande irmão, grande amigo. Não é porque a gente segue caminhos... É demais também. Que a gente não tem um respeito, a amizade, a história. Boa, me dá saudade. A história que a gente construiu junto, que a gente viveu e tal, isso é muito forte. E ele está falando comigo, ele está com a mesma Shadow 98 com 207 mil rodadas. Ele falou que é 7 mil só, mas já rodou 2 vezes. Inclusive, a imagem que representa o Life são 2 Shadows, era a minha e a dele, unidas pelas rodas traseiras, né? Uma moto apontada para um lado, outra para o outro, né? É o que a gente tem em termos de tatuagem e em termos de colete. São as Shadows. E ele já rodou, é uma figuraça, é um cara sensacional. Também. Saudade também dele. Saudade dele. Aí com essa aí, 102 mil, 13 estados brasileiros, mais Brasília, e rodei 3 países nas chamadas rutas, né? Eram próximas da fronteira com o Brasil, mas do lado deles. Portanto, foi o pessoal do Midnight, foi com você? Foi o meu integrante de Recife que foi comigo. Na época também tinha uma Midnight. Também tinha fazia parte do grupo. Fazia parte. Né? Fomos em 2 motos. Meu filho foi na minha garupa com 16, 17 anos. Né? Fomos para saímos do Rio, 830 quilômetros, paramos em Ourinhos, interior de São Paulo. Linda cidade, muito limpinha, muito bonitinha. No dia seguinte estávamos em Mato Grosso do Sul, em Guaíra, fronteira com o Paraná. E dali atravessamos o chamado Salto del Guairá. E aí a gente rodou pelas rutas no Paraguai, saímos na Ponte da Amizade do lado paraguaio, voltamos para o Brasil.
E 3 dias, 4 dias depois, a gente entrou na Argentina e descemos até São Borja, até o Rio Grande do Sul, pelo lado argentino. E esses passeios que você falou que estão agendados da Midnight, são 8 passeios, né, que já estão agendados até o final do ano. Tem algum deles internacional? Não. Não? Não. O pessoal te cobra isso? Não, eles me cobram e já tem o discurso pronto para isso, que são os retornos dos passeios. Porque eu falo para eles que, como o grupo é estadual, eu só organizo a ida. A volta, maluco, cada um cuida do seu, porque eu tenho gente que é da Serra, de Petrópolis, tenho gente que é da região dos Lagos, tenho gente que é da capital, tenho gente que é da Baixada, eu não organizo volta, eu organizo ida. Então, até o destino final, eu estou junto e estou na frente. Depois, vamos almoçar, vamos ali e tal, faz as fotos e tal. Beleza, abraço, tchau. Estou indo para o Rio, vai vir alguém? Bora. Fica muita gente também, né? Muita gente. E o Live hoje, quantas motocicletas vocês têm? O Life hoje tem 22 pilotos, né? São 22 integrantes. Eu tenho um integrante que estava em Pernambuco, né? Inclusive um dos passeios que eu falei aqui foi indo para Recife, visitá-lo. Foi transferido para Porto Seguro, né? Está em Porto Seguro. Tenho integrantes, a maioria aqui do Rio de Janeiro, mas eu tenho uma integrante que eu tenho muito orgulho, Fernanda Darkness. Primeiro porque foi a primeira mulher do nosso grupo, né? Começou como garupa, depois tirou a habilitação. Foi a primeira, não é a única, a gente tem mais 3 mulheres piloto. E aí ela acabou tendo a oportunidade de se mudar para fora do Brasil e levou o colete. Eu tenho um orgulho danado. Tenho um orgulho de um integrante meu também, que foi ver se a vida oferecia melhores oportunidades no interior da Bahia. E a primeira pergunta que ele fez para mim, primeiro foi pedir, né, esse afastamento presencial do grupo em função de necessidade de trabalho e, gente... É natural, né? Saúde, trabalho e família, dentro da concepção de motoclubes família, está sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Tua saúde, teu trabalho e tua família. Depois vem o motoclubismo, né? E aí, automaticamente, claro, sem problema nenhum, não precisa nem se licenciar, vou suspender aqui a sua presença, está tranquilo, por motivo de trabalho, tranquilo. Presidente, precisa entregar o colete? Absolutamente. Fico orgulhoso de você se preocupar em conduzi-lo em outras estradas. Então, mas mudou um pouquinho o perfil do Life, né? A gente, inicialmente, quando conheci K2, há quase 20 anos atrás, o Life está fazendo 16, mas a gente já teve contatos anteriores, a gente era muito de bater, K2 também, demais até, pela frente que ele tinha no meio do motoclubismo, de bater evento. A gente batia evento, batia 4, 5 eventos no dia. Tu saía do evento, ia para outro evento, manhã, tarde, a gente podia se rodar de noite. Sem problemas, né? A gente podia rodar de noite. Hoje até brinquei. Quando eu era novo, minha mãe mandava eu chegar em casa às 19 horas, e agora eu estou velho e tenho que chegar às 19 horas, porque está muito proibitivo você ficar na pista. Mas, enfim, o Life mudou esse perfil de bater evento. O Life quer rodar. E, mesmo assim, a pandemia deu uma travada, deu uma esfriada muito grande nessas questões de estar na pista. E você tocou num ponto aí que você tem 3 integrantes mulheres no clube. Como que é as mulheres hoje dentro do motociclismo? Que eu tenho acompanhado. Hoje está crescendo muito o número de pilotos do lado feminino, né? Não só os clubes, né? Agora eu vou falar, já que você falou do clube, eu vou interromper. E no Midnight, você tem quantas mulheres também? São poucas, são ativas, que vão nesses eventos assim. Sim. Que aqui tem a função de esposas. Sim. Mas pilotando. Eu tenho ativas, eu tenho 3 também.
que não são do Life, são 3 mulheres ativas, de frequentar quando mesmo. a gente fala, olha, integrante piloto, não adianta garupa, não é piloto. É interessante você ver, uma delas deve ter 1,57 m, 1,58 m, e a moto é uma moto grande. É grande. A Midnight é uma moto de estrutura grande. Né? Pesada. 2,54 m de ponta a ponta. É uma moto comprida, uma moto grande. Guidão de 102 centímetros. O guidão original dela é 102 de ponta a ponta. É um modelo americano, chifre de touro para os lados, assim. Então, é uma moto de para quem tem envergadura. E a moça conduz com maestria a motocicleta. Fica bacana. Fica bacana, né? Fica bonito. Bonito. A gente tem isso. E essa viagem aí que você tem aí, foi aonde? Foi com grupo ou foi só? Aquela de lá foi com grupo. Aquela foi um evento em Itaipava. É um evento, todo ano tem. Tem um irmão dentro dos Midnight, que é do Fúria sobre Rodas, que é lá de Petrópolis, e faz parte da organização desse evento aí. Nesse aí foram 50 e poucas mids também. Fala. Volta aqui. Esse aqui foi evento do Life. Eu e a esposa, a gente voltando de Cachoeira de Macacu, um daqueles postos de gasolina ali. Esse aqui é a gente fazendo aquela viagem que a gente fez São Paulo, Mato Grosso do Sul, entramos no Paraguai, saímos na Ponte da Amizade no Paraná, voltamos para o Brasil, depois pegamos a Argentina, descemos pela Argentina e voltamos para o Brasil em São Borja, no Rio Grande do Sul. De lá a gente dormiu em Uruguaiana, tem Uruguaiana no centro da cidade, mas tem Uruguaiana fronteira com o Uruguai. E aqui a gente atravessando a fronteira para entrar no Uruguai também. Foi uma viagem. Em termos de organização do grupo do Midnight, né, que são 700 e poucos membros. 711 na história, 320 e poucos ativos. Sim. Esses 300 e poucos ativos, você utiliza qual aplicativo para poder conversar e discutir sobre essas questões todas? WhatsApp. Começou com o WhatsApp, o grupo virtual começou com o WhatsApp, continua com o WhatsApp. Me enchem o saco de ter outros tipos de plataforma. Durante a pandemia, eu fiz uns cursos da Microsoft para dar aula remotamente. E tem um aplicativo chamado Microsoft Sway, que eu criei algumas coisas para o Midnight. Comecei a criar, inclusive, esse ano. Que, além de eu ter uma lista de peças alternativas e soluções no WhatsApp, mas é uma lista comprida, você tem que ficar... Mesmo eu sendo organizado, o que é de borracha, o que é de parte elétrica, o que é de pastilha, de frio, está tudo separado. Mas é tanta informação que... Aí eu estou criando um aplicativo, né, usando o Microsoft Sway, para você ter algo, catálogo mesmo, à disposição dos integrantes. E aí está por bateria, relé de partida, relação, correia, e tudo fica com você ou você tem um grupo te ajudando? Tipo uma diretoria, como se fosse no motoclube? Eu faço a parte de triagem de informações e eu tenho, pessoalmente, um drive que eu guardo o que é trocado dentro do grupo de informações, né? Porque tem situações que eu nunca passei por ela, mas já tem a gente tem cabelo branco, a gente não precisa dar cabeçada para saber que dar cabeçada dói. Então, os amigos estão tendo os seus problemas e vamos ser maduros, ter a maturidade de aprender com os outros, né? Então, eu tenho, dentro do meu drive, do meu celular, eu tenho pasta para cada problema. E agora eu estou organizando isso num aplicativo. Estou pegando essas informações e organizando num aplicativo. Mas, em janeiro, eu criei um grupo com mais 5 integrantes dos Midnight, independente de colete. Tem gente que nem colete tem, mas tem conhecimento. E a gente está numa batida de arrumar soluções que o mercado não está nos dando.
né? Seja pelo fato da Midnight ter saído de linha em 2016, embora, K2, exista uma moto da Yamaha nos Estados Unidos chamada Bolt 950. É o mesmo motor, é a mesma relação, então coração e a tração a gente tem compartilhado. Mas eles mudaram a configuração da moto. A moto, essa Bolt, lembra muito, você olhando para a Bolt, lembra muito uma 883. Diferente de uma Mid, que é uma slow em long, né? Uma moto baixa e comprida. Essa Bolt, que não veio para o Brasil, sabe lá por quê, porque mercado tem, mas a Yamaha não trouxe para o Brasil, então a gente ficou com as Midnight aqui, buscando alternativas, né? Então a gente sabe que tem peças dessa Bolt que vão continuar servindo na Midnight. Então a Midnight saiu de linha, mas eu consigo fazer um transplante de coração e consigo a relação da moto inteira, é a mesma. Mas tem coisas bobas, tipo um rolamento, tipo uma bucha de pneu traseiro, que a gente está começando a ter dificuldade aqui. Então, eu formei um grupo com mais 5 integrantes dos Midnight, gente da mais alta categoria de conhecimento, inclusive técnico. A gente tem pessoas muito técnicas que estão desenvolvendo alternativas. Que bom. Né? Seja buscando o que tem na China, e a gente tem um integrante nosso que já foi até para o Japão pessoalmente fazendo curso, nessa parte de tecnólogo, nessa parte ligado a essas questões de tecnologia. Então, uma equipe fico assim, muito feliz de ter uma equipe dessa trabalhando. Isso só mostra que não vai parar mais, né? A ideia é a gente... Esse mostra. A gente mesmo vai, saindo mas de a linha, moto ela vai vai continuar. ficar. A moto vai ficar. Como todas as outras que acontecem, A né? moto fica. E, então, quer dizer, é você e mais 5 hoje em dia trabalhando, pesado. Isso. A gente tem um grupo de discussão chamado Problema. Problema. O grupo é para isso, é para resolver problema. E a gente já conseguiu disco de freio, já em outro formato, o formato Margarida, que é mais evoluído do que o nosso. Já temos um disco o fixo, já desenvolvemos um com um fabricante de São Paulo, que custa 3 vezes menos do que da Yamaha, para disco flutuante. Está chegando agora para a gente fazer teste. Primeiro a gente testa antes de avisar no grupo lá, a gente está testando, né? E rolamento já tem, bucha já tem, a gente conseguiu um filtro de gasolina. Porque a Yamaha, a Honda também, eu tive Shadow 750. Eles vendem a bomba de gasolina inteira. Pode botar aí por baixo R$4.500, R$5.000, uma bomba de gasolina. Só que essa bomba é formada por uma porção de partes. E o coraçãozinho da bomba, que a gente chama de refil da bomba, a China vende por R$140 o refil, 150. Que coisa. A Honda vai te cobrar R$4.000, a Yamaha te cobra R$4.000, e você com R$180 você troca o refil da bomba. Tem que saber montar, saber desmontar, e aí é que tem a expertise de um grupo que já está há 6, 7 anos mexendo com isso, né? E é essa experiência que a gente passa. Né? Custo zero, é tudo no amor, é tudo na felicidade de ver essas motos na pista. Seja as nossas. E compartilhar essa experiência com os que estão chegando. É engraçado, eu tenho um integrante que está no grupo, eu sou o 45 do grupo, né? Estou com 711. Então, tem integrante que está comigo, que é o 49, que é o 102, que é o 98, que está desde o primeiro ano, a gente está há 7. Aí chega um integrante novo e pergunta sobre bateria, ou pergunta qual é a calibragem de pneu. O cara está há 7 anos ouvindo isso e fala, pô, Rossi, vou sair do grupo, eu não aguento mais essa pergunta. Eu falei, irmão, olha só, eu sou professor, cara. Eu dou aula da mesma coisa há 30 anos, irmão. Se para você é uma coisa que é fácil de resolver, a gente tem que compreender que o cara é novo, cara, está chegando agora. Então vamos ter toda a paciência do mundo, que a gente já foi tão com falta de informações como esses novos estão chegando. Com certeza. E é isso, é só na irmandade, na ajuda. De repente o cara chegou, nunca foi nem motociclista, primeira moto e chegando no meio. Mas só de estar entrando no meio, de estar apaixonado boa, pela... Pô, já é amigo. Já é nosso.
isso. É nosso. Então, vamos lá. Vamos agora finalizar o nosso podcast. Agora, eu quero que você deixe uma mensagem para os... Você até falou dos novos integrantes aí, como fazer para estar junto de vocês, quem tem uma Midnight, quem é apaixonado por Midnight e quem é apaixonado por moto. Apesar de que você falou também que os passeios que já estão agendados até o final do ano, mesmo quem não tem Midnight pode participar, né? Isso aí a gente tem um jogo de cintura, até por conta, e aí é a questão da gente ser de motoclube. Eu fico muito dividido nessa situação, porque, por um lado, eu sou administrador que quer tomar conta de um modelo de motocicleta. E se dependesse de mim, todos os integrantes do Life teriam a mesma moto. Porque você já está num nível de conhecimento da moto que o barulho... Um bagulho do motor de arranque, eu já sei se o imã está solto, eu não preciso desmontar. Eu estou com a mesma moto há mais de 100 mil quilômetros. 100 mil essa, 20 mil a outra. Então, somando as duas, eu já passei de 120 mil quilômetros com essa moto. Então, é muito confortável para mim estar num modelo de moto que eu já tenho conhecimento e expertise, que se eu mudar para uma moto nova mês que vem, eu vou zerar todo esse conhecimento. Eu sou de história, cara, eu sou do passado, eu quero esse passado comigo, eu não quero jogar esse passado no lixo. Então, tem um lado do Rossi que quer manter o grupo dos proprietários de mídia unidos, trocando informação, junto, fazendo passeio, confraternizando, a gente conhecendo pessoas novas que têm o mesmo gosto, bom gosto, que você por esse modelo de motocicleta. Mas, por outro lado, eu sou presidente de motoclube. Então, eu tenho toda aquela formação da old school, formação dos grupos que me ensinaram a ser de moto. Ser de motoclube não é botar um colete, tem muito mais que isso. Tem a questão toda de próspero, de você passar, de você mostrar que você está no teu grupo, de você respeitar os outros, independente de cilindrada, independente de colete, enfim. E aí eu fico muito dividido, cara. Nessa do passeio me divide muito. Então eu junto todo mundo no mesmo passeio. Quer dizer, deixa eu melhorar isso. Mesmo roteiro. São duas listas de passeios separadas. Os dois sabem o que eu vou fazer, porque eu já faço isso há alguns anos. A gente marca o mesmo ponto de encontro, a gente marca o mesmo ponto de destino, e a gente marca o mesmo restaurante, o local que a gente vai visitar, lá o que seja. Mas a formação de saída dos comboios, eu separo as formações. O grupo dos Midnight é dos Midnight. Você tem outra motocicleta, você pode ser do meu motoclube, mas você tem outra motocicleta, você vai num comboio à parte. Né? Eu vou com os meus, de olho em todos os Midnight que estão presentes. E em respeito ao meu motoclube, porque a minha origem está ali. Né? Eu, antes de ser cofundador dos Midnight, eu sou presidente do Life há muito tempo. Né? Não poderia ser diferente. Mas é Vindo de você, não poderia ser diferente. Me dá uns cabelos brancos a mais nessa administração, às vezes surgem os questionamentos, mas eu ainda acho da seguinte maneira: o bonito de ser motociclista é estar na estrada com a sua moto. É verdade. E nenhum dos meus integrantes, e nem os 320 e tantos integrantes dos Midnight, precisa de mim para ir para lugar nenhum. Então, se a gente está junto, é pelo prazer de estar na pista junto, porra, se abraçando, limpando a mão cheio de gordura de linguiça no colete do amigo, para ficar aquele colete brilhante, bonito, né? Teve um integrante novo do Life, falou: presidente, lava esse colete. Falei: jamais, filho. Se for lavar, que seja na chuva, irmão. Tem que ser na chuva. Lavar colete, tá maluco. Mas como é que brilha o teu colete? Linguiça, churrasquinho dos colegas. Assim, quando chover, limpa. Mas, enfim. Então, o lado Life do Rossi, né, não pode discriminar motoclube, motociclismo nenhum, motociclista, motocicleta, nem colete. Então vai, só que a organização é um pouquinho diferenciada. Eu não misturo comboios, mas os comboios saem para o mesmo destino,
partem do mesmo lugar, vão chegar juntos, vão bater papo. Então, quem quiser participar dessa organização, o que tem que fazer? Entrar em onde? É muito entra boca no a boca, terceiro né? bloco, porra. É muito Midnight boca a boca. Life É boca a boca. Midnight é boca a boca. Não, é você encontrar uma Midnight na rua, provavelmente, cara... Mas você já falou que já está escrito em algum lugar. Eu quero saber esse lugar, onde é que está escrito. Não, quer saber a gente onde vai no grupo, encontrar. né? A gente está no WhatsApp. A gente até tentou. E os uma novos vez, integrantes do Midnight, eles procuram onde? Esse grupo? Através do Instagram? Boca a boca. Vai ter que boca. encontrar alguém de moto e perguntar: parceiro, você conhece o grupo dos Midnight do Rio de Janeiro? A probabilidade de ser integrante nosso é muito alta. Certamente. Porque a gente tem... Se você pensar que foram 5 mil motos vendidas, eu já cadastrei 700, mais de 10, 15% de motos. Eu já encontrei uns dois. Não, vendeu 5 mil Brasil, né? Brasil. Eu já então, encontrei. se você tem botar, 700 Rio, porra. Se você botar 10% das motos no Rio de Janeiro, seriam 500 motos. Pois é. Eu estou com 711. Então, provavelmente, eu já bati uns 70% de proprietários de moto aqui. Eu já encontrei alguns também, já participavam do grupo. Eles já falavam, acho que era 68, se eu não me engano. O outro acho que era 64. É o pessoal da antiga. Pessoal da antiga. A gente fica muito orgulhoso de ver, principalmente, que o grupo não baixa a quantidade de entrada de pessoas, né? Existe um preconceito muito grande com relação a motos que saíram de linha ou com motos usadas. E é muito interessante você... que entende um pouquinho mais de motor, de mecânica, você sabe que uma moto só começa a ficar gostosa para pilotar depois de 70, 80 mil, irmão. Tu ainda está amaciando a moto. A moto só começa a soltar, a ficar na tua mão depois disso. E essas motos japonesas, as Harleys também, são motos que, a motor é para 300 mil rodado. Não tem que ter preconceito, olhar para velocímetro na hora de comprar motocicleta. Pena que não temos estradas, às vezes, para isso, né? Se tivesse estradas boas, talvez rodasse os 300 mil quilômetros tranquilo. Mas já foi pior. Já foi. Já foram pior. Com o tal do pedágio aí, meu irmãozinho, deu uma melhorada. Agradeço muito a tua vinda aqui. Eu fico muito feliz. É uma honra tê-lo aqui. Pela pessoa, pelo caráter que você é, pela pessoa que você construiu dentro do motociclismo. E como o Júnior falou, foi uma unanimidade quando foi citado o seu nome para estar junto com a gente nesse programa. Eu agradeço. E para mim é um orgulho muito grande tê-lo presente na minha vida. Eu agradeço muito o convite. Já havia participado como parceiros de estrada, como Life, numa revista muito bacana. Quem viveu esses tempos início dos anos 2000, né? 2007, 2008, 2009, 2010. Quem pegou ainda aquela parte ainda romântica de irmandade no meio dos motoclubes, conheceu a revista do K2, tenho muito orgulho de ter participado, ser convidado e participar de algumas matérias nessa revista. Fico muito feliz de ver, primeiro, o K2 na ativa, naquilo que ele sabe fazer e sabe atrair esse meio para fortalecer. Obrigado. Né? Agora, com uma tecnologia diferente, uma roupagem diferente. Aqui no Casarão Azul, o Júnior já está comigo. Muito bacana, muita estrutura, muito acolhedor, muito bem recebido. Obrigado. Fico feliz de estar com vocês aqui e a gente tem coisas para falar ainda. Sim, não vamos parar. É só início, isso cara. é só o início, é o início de um processo. É o início de um processo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, João. Então, gente, vamos para o próximo podcast. Aguardem aí que nós estaremos colocando. Obrigado, Júnior. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço, K2. Muito bom esse papo. Obrigado, irmãozinho. Muito bom, queridão. Obrigado. Muito bem. Informativo Moto Brasil.